Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, dando continuidade à pregação do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos terminar o capítulo 6. Vamos fazer a leitura no capítulo 6 de Lucas, dos versos 39 ao 49. Lucas capítulo 6, a partir do verso 39, fala assim a palavra do nosso Deus. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Meus irmãos, o sermão que foi iniciado no capítulo 6, verso 20, que Lucas registra para nós e que nós já vimos, que é a versão reduzida do Sermão do Monte, que está também registrado em Mateus, ele vai terminar agora com uma série de parábolas e uma série de provérbios que vão desafiar aquelas pessoas que estavam escutando esse sermão a viverem de acordo com aquilo que eles estavam ouvindo. Os capítulos seguintes de Lucas, até a entrada do Senhor em Jerusalém, vão ter várias sessões mais curtas, com vários outros ensinamentos de Jesus, até algumas repetições desses ensinamentos, diversos exemplos de como o Senhor tratava as outras pessoas que estavam ao seu redor. E isso forma, na verdade, um quadro. É um quadro muito mais completo daquilo que significa ser discípulo, daquilo que significa realmente adotar os valores radicais
do reino do Senhor. A partir de agora, ou talvez desde o início das primeiras parábolas que o Senhor conta e que Lucas registra ainda no capítulo 5, está sendo feita uma separação. Lucas está o tempo todo focando no discipulado. Lucas está mostrando para nós como o verdadeiro discípulo vive e fazendo uma separação entre o verdadeiro povo de Deus e os outros, aqueles que são realmente salvos e os perdidos. A parábola é algo extremamente interessante. Jairo leu para nós agora o texto lá em Mateus. O termo parábola, usado naquela época, era muito comum por conta do seu uso didático, que era feito pelos mestres da lei, pelos fariseus, e abrangia todo tipo de dizer, de dito, extremamente desafiador e que fossem memoráveis para as pessoas, como esses ditados, provérbios, assim como essas parábolas que são narrativas e têm um comprimento bem maior, são grandes narrações que o Senhor usa de maneira ativa no seu ensino. Esse estilo de parábola mais longa é realmente o centro do ensino do Senhor Jesus. Nós já tínhamos visto, capítulo 5, ali do 31 ao 39, nós já vimos expressões usadas pelo próprio Senhor, como médico, cura-te a ti mesmo, ou pescar pessoas. E também vimos uma série de parábolas menores, mas que o Senhor fala àqueles que precisam de médico, o Senhor fala da festa de casamento e do remendo aos odres com relação ao vinho novo e ao vinho velho. As parábolas, elas têm uma mensagem própria. E com frequência essa mensagem ela não é explicada. Cabe a cada ouvinte entender o que o Senhor Jesus quer dizer com essas histórias. Algumas vezes o significado ele parece bem evidente, ou então esse significado é explicado no contexto da parábola, basta ler o que está antes, o que está depois, e você consegue entender. Mas com frequência, as imagens que o Senhor usa, elas vão permitir uma série de aplicações. Ou seja, você pode ter pessoas diferentes que ouvirão essas mensagens e vão entender de maneira diferente. Essas parábolas, elas não são apenas uma ilustração. O Senhor usa nessas histórias, nessas parábolas, imagens que são realmente surpreendentes. Algumas dessas imagens chegam a ser chocantes. E por isso, elas têm o objetivo de desarmar as pessoas, desarmar as suas defesas e derrubar as suas objeções antes que as pessoas resolvam realmente objetar alguma coisa. A ideia é que se nós entendemos realmente uma parábola, nós nunca mais somos os mesmos. Aquele texto realmente mexe com a gente. Nas minhas exposições que eu tenho feito e continuarei fazendo, eu sempre vou apresentar as interpretações usadas pela escola da doutrina reformada. Essas não são interpretações minhas, são interpretações de homens que viveram 2000 anos antes de mim. Então, como bem dizia um antigo professor no seminário, se a sua teologia é nova, é heresia. Não existe teologia nova, existe 2000 anos de história da igreja. Obrigado, querido.
E a ideia é apresentar, dentro da perspectiva reformada, o que esses homens entendem através dessas parábolas. E quando houver, dentro da própria doutrina reformada, mais de uma escola ou mais de uma aplicação, eu trarei e farei a menção devida. Eu peço que você me acompanhe na sua Bíblia, a partir do verso 39. Lucas diz que o Senhor conta uma parábola e o Senhor começa dizendo: um cego pode guiar outro cego. É interessante que você perceba que no versículo seguinte, logo depois desse, o Senhor vai falar sobre mestres e discípulos. O que de forma bem interessante aponta essa parábola para um caminho de entendimento. Aquele que mostra o caminho, o mestre, ele precisa primeiro ser capaz de enxergar esse caminho. Ele precisa ser formado nesse caminho, para que então ele possa ensinar aos seus discípulos. De nada adianta nós querermos ensinar outros se nós mesmos não fomos um dia ensinados. O contexto imediato aqui dentro desse sermão não vai nos dar uma aplicação específica para algo ou para alguém, mas a gente precisa entender, e isso vai estar nos versículos seguintes, e na parábola seguinte, e nos ditados seguintes, que tentar ensinar sem entender, ou tentar ensinar sem um dia ter sido ensinado, é desastre garantido. Infelizmente, nós vivemos hoje épocas onde muitos são especialistas. Você entra no YouTube, você vai encontrar receitas, visões, profecias, maneiras específicas de ler certos termos, pessoas se dizendo especialistas em dizer, olha, a palavra lá em Gênesis, que diz sobre a mulher, não significa ajudadora, está errado. Embora essa pessoa mesmo nunca tenha estudado hebraico na vida, ela se coloca como um especialista. E isso vai levar a outros desafios que nós vemos durante essa explicação do Senhor. No verso 40, o Senhor vai nos lembrar que o discípulo não está acima do seu mestre. E normalmente, isso é algo que a gente poderia conceber de maneira bem natural. Para a maioria das coisas, com a maioria de nós, qual de nós não quer, nós que somos pais, mães, qual de nós não quer que o filho seja melhor do que nós? Qual não quer que aquele que nós estamos ensinando, aqueles que nós estamos discipulando no dia a dia, nós não queremos que eles sejam melhor do que nós? É claro que nós queremos. Então, para a maioria das coisas, na maioria dos casos, isso é perfeitamente normal. O problema aqui é que Jesus não é simplesmente um rabino. Jesus não é simplesmente um mestre. Ele não é um professor. Jesus tem autoridade simplesmente em razão de quem ele é. Ou seja, a pergunta que a gente faz quando a gente analisa, poxa, é normal que hoje um discípulo simplesmente sobressaia, seja mais do que o seu mestre? Isso também nos leva a fazer a pergunta: será que nós não estamos sendo presunçosos? Ou será que nós não estamos pensando de maneira arrogante ao achar que nós, discípulos do Deus vivo, algum dia serei igual ao meu mestre? Que dirá que eu seja mais do que o meu mestre? Esse foi o pecado de Satanás.
Mas, por outro lado, a gente lê o texto bíblico como um todo e a gente entende que Jesus, durante os seus 3 anos de ministério na terra, ele delega a autoridade aos seus discípulos. Quando ele envia os 70, ele vai dizer que sobre aqueles homens estava o Espírito e o poder dele, para que eles pudessem curar, para que eles pudessem expulsar demônios, para que eles pudessem efetivamente fazer o trabalho do reino que o Senhor estava enviando eles. O Senhor espera que, uma vez que Ele não esteja mais conosco, e agora Ele subiu aos céus, está à direita do Pai, Ele nos envia o Espírito Santo, o Espírito de Deus para estar conosco, Ele espera que os seus discípulos deem continuidade a esse ministério. Os seus discípulos continuem pregando o seu evangelho. E como nós vamos ver depois, lá no capítulo 10 de Lucas, aquele que ouve o discípulo precisa estar ouvindo o mestre. O Senhor, lá no capítulo 10 de Lucas, ele vai consolar os apóstolos para dizer: olha, se alguém está rejeitando a você, fique tranquilo, é a mim que eles estão rejeitando. Aquele que ouve o discípulo, e isso vale para nós hoje, ele precisa estar escutando as palavras do Mestre. As palavras que estão registradas na Bíblia Sagrada. Fazemos discípulos de Jesus. Nós não fazemos discípulos do Rodrigo ou do Beto. Verso 41, o Senhor vai nos falar a respeito do cisco e da trave. E essa é um dizer tão conhecido para nós cristãos, nós sempre mencionamos de alguma forma esse ditado. E é bem óbvio que a gente não deve criticar os outros quando nós mesmos merecemos ser muito mais criticados. E aqui é um exercício que o Senhor está chamando o próprio discípulo a fazer esse exercício, para que nós tenhamos consciência das nossas falhas. E uma vez que eu me dou conta do meu pecado, da minha falha, então isso vai mudar o meu olhar quando eu olho para o meu irmão. Lembra? Porque eu tive um coração transformado pelo Espírito Santo. Agora eu olho para o meu irmão de outra maneira. Paulo vai mencionar isso em suas cartas, dizendo que nós não devemos olhar para os outros de cima para baixo, como se fôssemos mais do que os outros. Devemos olhar para os outros de baixo para cima, sempre considerando os outros mais importantes do que nós. Porém, uma vez que nós olhamos para os 2 versículos anteriores a esse, e eles estão falando sobre ensino, esse ditado também deve ser aplicado àqueles que assumem o papel de mestre quando eles próprios precisariam ser ensinados. Esses são os cegos que se propõem a guiar outros cegos. Não basta perguntar ao Google, não basta assistir vídeo de YouTube, não basta pescar no aquário dos outros, que é ficar de igreja em igreja, escutando pregação atrás de pregação, até que uma pregação no meio de 30, você escute o que você quer. Lá na frente, nós já escutamos isso, porque o Beto já pregou para nós. Lá na frente existe uma profecia dizendo que no final dos tempos,
as pessoas começariam a deixar de ouvir a sã palavra, a sã doutrina do Evangelho, e começariam a escutar falsos mestres. E a característica disso é buscar ouvir aquilo que o nosso ouvido quer ouvir. Nos grupos pequenos, nos momentos de discipulado, onde eu tenho com alguns irmãos, eu repito a mesma coisa. Discipulado tem que ter leitura da palavra. Discipulado tem que ter exortação. A orelha de alguém precisa ser puxada. Inclusive a minha precisa ser puxada. E, finalmente, discipulado tem dever de casa. Uma vez que eu ouvi a palavra, uma vez que eu fui exortado pela palavra, agora eu devo sair e viver a palavra. Se não teve leitura, se não teve exortação, se não saiu com o dever de casa, meu irmão, minha irmã, você foi ao encontro social, você tomou um café, nada impede que a gente tenha discipulado tomando café, você conversou sobre qualquer outro assunto, você desabafou, qualquer coisa, mas não houve discipulado. Verso 42, o Senhor vai usar a palavra hipócrita. Aqui é muito interessante porque quem usa muito essa palavra é Mateus. O Evangelho de Mateus vai usar muito essa palavra para se dirigir aos fariseus. Qual é a ideia ali do fariseu? O fariseu era aquele líder religioso que distorcia a lei. Ele pegava a lei e ele acrescentava à lei um monte de coisa que não tinha na lei e chegava para as pessoas e falava, olha, você tem que fazer isso daqui. A pessoa era colocado um jugo sobre a pessoa. E a palavra aqui é bem da época onde nós usávamos carros de boi, onde você tinha a carroça, os 2 bois na frente, e neles era colocado um jugo, algo sob o seu pescoço, isso era preso à carroça, e quem conduzia a carroça fazia com que os animais andassem conforme a direção que lhes era aplicada. Ele não podia aquele animal ir para o lado porque ele tinha um jugo. Aquilo mandava ele em uma direção. É por isso que o Senhor fala com relação aos hipócritas, com relação aos fariseus. Ele diz, olha, vem até mim. Deixa esse jugo de lado. Toma a minha palavra, toma o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Tira isso. Larga isso que está tornando você uma coisa mecânica e vem para mim. Ouve a minha palavra. Esse era o fariseu. E por que o fariseu fazia isso? Porque o fariseu distorcia a palavra? O que acontecia era que o verdadeiro objetivo da lei de Deus, Deus deu a lei para nós como algo bom. E com essa distorção, esse objetivo da lei se perde. E se perde tanto que hoje, se nós formos fazer pesquisa dentro das igrejas evangélicas, a gente vai se surpreender com pessoas dizendo que por que eu preciso da lei se hoje eu vivo debaixo da graça? Antigo Testamento, para quê? Eu tenho que ler só o Novo Testamento, eu estou debaixo da graça. As pessoas perderam, infelizmente, a noção, a ideia da lei de Deus, do quanto a lei de Deus é boa, do quanto a lei de Deus nos protege de cairmos em vários buracos. Mas no caso aqui, quando o Senhor fala e está se dirigindo realmente àqueles que estão distorcendo a lei, mais do que enganar os outros de maneira proposital, e o fariseu fazia isso, ele enganava de propósito. Ele mesmo, fariseu,
não praticava aquelas coisas. O fariseu tenta enganar aos outros, mas no fundo eles estão enganando a eles mesmos. E aqui, mais uma vez, existe uma ligação, porque nós estamos falando sobre discípulo, mestre, ensino. É a incoerência de ver a falha dos outros, esses que são os falsos mestres, de apontar aos outros as suas falhas, mas não ter a consciência de olhar para os seus próprios erros. Verso 43, o Senhor começa a falar sobre a árvore. Gosto muito, já falei várias vezes que a árvore boa dá fruto bom. E ele diz, não há árvore boa que dê mau fruto. Uma vez mais, nós sabemos que é totalmente possível encontrar frutos podres no meio de frutos bons. Também é possível encontrar frutos mal formados no meio de bons frutos. É óbvio. E assim sendo, também é possível que homens e mulheres cristãos, realmente salvos, é possível que essas pessoas façam coisas más. Isso também acontece. Mas o foco aqui do Senhor é sobre o modo de vida como um todo. A maneira que uma pessoa vive é testemunho de quem ele realmente é. Nós lemos agora Romanos 12, o apóstolo Paulo nos dizendo que nós deveríamos viver da maneira correta, oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, a nossa vida deveria ser um culto ambulante. É por isso que algumas pessoas vão dizer que nós deveríamos ser tabernáculos. E o tabernáculo era um templo móvel, que a gente desmontava e levava o templo para outro lugar. E assim nós deveríamos ser templos móveis do Senhor, onde nós fôssemos, a presença do Senhor ia conosco, a palavra do Senhor ia conosco. Quem se diz cristão precisa viver como cristão. E no verso 45 ele continua, porque ele diz que a pessoa boa vai tirar o bem do bom tesouro do coração. É a mesma coisa que está no 43 e no 44, e agora aqui no 45. Aquilo que vale para o comportamento também se aplica àquilo que nós falamos. Aquilo que a pessoa diz, ela também revela o seu verdadeiro interior. É por isso que ele termina esse versículo dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de coisas boas, não tem como sair coisa ruim. Ah, Rodrigo, mas aquele dia, poxa, eu estava mal. Eu não estava realmente bem. Eu te peço perdão. Óbvio, isso acontece, todos nós somos falhos. Mas são exceções. A regra é que do coração bom vai sair algo bom. Da mesma forma como o Senhor nos lembra em outro texto. Me diz aonde está o seu tesouro. E eu vou dizer onde é que está o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Aonde está a sua alegria quando você levanta segunda-feira de manhã e o despertador toca lá às 6 da manhã? Você diz, graças a Deus, Pai, por mais um dia de vida? Ou você murmura? Aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Qual é o meu tesouro? Mas também, é claro, é possível esconder o caráter verdadeiro através do modo de falar. Sim, é possível, infelizmente. Muitos de nós já passamos por isso, pessoas que nós achávamos que eram uma coisa e elas se mostraram outra coisa. O teste do fruto
que está no verso 44, ele pode ser necessário se você precisar desmascarar alguém. É uma combinação. É a combinação do que a pessoa faz, a combinação com aquilo que a pessoa fala. Porque é possível falar e não ser. Mas a própria palavra do Senhor diz que cedo ou tarde a verdade vem à luz. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto pela luz do Senhor. No verso 46, a gente tem ali o Senhor dizendo: vocês me chamam Senhor, Senhor. O termo aqui é Kyrios. E Kyrios no grego é usado para nós dizermos Senhor de uma maneira educada. O Senhor poderia me dar licença? Aquele senhor, aquela senhora. Não é o Senhor no sentido onde nós nos dirigimos a Deus Pai, o Senhor de todas as coisas, a Jesus Cristo, o Senhor da nossa libertação. Não, esse é só um Senhor educado. Mas a questão é que quando alguém aplica mesmo esse termo puramente educado a um galileu que nasceu no meio de um vilarejo, no meio do nada, isso é um sinal para o judeu de um extremo respeito. E a repetição desse termo não é simplesmente Senhor, é Senhor, Senhor. Indica o reconhecimento daquela autoridade do Senhor Jesus. Agora, como bem o Senhor nos lembra, a autoridade exige obediência. O que está se falando no verso 46, e aqui são palavras do próprio Senhor: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Observe, não fazem o que eu mando. Não fazem o que eu estou sugerindo. Não é fazem o que é melhor a ser feito. O Senhor demanda essa autoridade. Ele pode. Ele é Deus. Ele pode, com toda razão, dizer: vocês não fazem o que eu mando. E aqui a lembrança é: meu irmão, minha irmã, ser discípulo significa seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa obedecer a Jesus. É fácil? Não. Não é fácil. É extremamente difícil. É por isso que nós somos tão contra essa ideia de vem para cá, se converta e seja feliz. O jugo do Senhor é leve, é verdade. A dificuldade não está na palavra do Senhor em si. A dificuldade está que agora você é uma pessoa nova, agora você foi transformado, agora você ressuscitou dos mortos, você está realmente livre, vivo, agora você pode escolher fazer o bem, só que o mundo lá fora vai caçar você. Não é fácil seguir o Senhor. No verso 47, ele diz: ouve as minhas palavras e as pratica. Beto já pregou para nós sobre isso. Isso é muito importante. Temos orado várias e várias vezes aqui sobre isso. Senhor, me ajuda a colocar em prática a palavra que eu tenho escutado. E você observa que os dois homens dessa parábola representam pessoas que ouviram as palavras de Jesus. Eu não estou dizendo que um ouviu a palavra e o outro nem quis saber do Senhor. Não! Os dois quiseram saber do Senhor.
Os dois ouviram a palavra do mestre, mas um obedeceu, o outro não obedeceu. E é interessante porque essa parábola o Senhor explica. Essa parábola o Senhor não deixa aberta, livre para que cada um de nós resolva pensar sobre aquilo que nós queremos. É aquela velha história. Existem também colocações como essa no Antigo Testamento. Eu não sei sobre vocês, mas eu escutei várias vezes. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Quantas vezes você já escutou que você era Davi e Golias eram os seus problemas? Isso é heresia. Isso é o pior tipo de heresia que existe. Davi é uma sombra, sim. Davi é sombra do Messias que viria. Davi é uma sombra de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que derrotaria a morte, derrotaria o inferno, derrotaria Satanás, e que por isso poderia oferecer a nós libertação. Davi não é você, meu irmão, minha irmã. Golias não são os seus problemas. Essa parábola aqui o Senhor faz questão de explicar. E ele divide em dois grupos esses homens que escutaram a palavra do Senhor. Não foi aquele homem que escutou e o homem que... não, esse rapaz aí eu não vou nem ouvi-lo. Os dois ouviram. Meu irmão, minha irmã, e isso vale para mim também, o nosso discipulado pode acabar muito mal se a gente não pratica aquilo que a gente ouve. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos nós. E sempre foi dessa forma, e sempre vai ser dessa forma. As palavras do Senhor, elas têm impacto eterno. Sempre vai ter pessoas que são frequentadores de igreja. Essas pessoas não pertencem ao reino. Quem são essas pessoas, a gente não sabe. Eu posso ter uma vaga ideia? Pode. Você pode ver o que sai da sua boca, você pode ver como ela vive, você pode ver a quem ele segue, a quem ela segue, quem são aqueles que são colocados como seus mestres. Dá para ter uma ideia? Sim, dá para ter uma ideia. Mas o Senhor diz que ninguém sabe. Somente o Pai sabe. E que somente no dia em que o Senhor voltar, Ele vai separar o joio do trigo, aquele que no meio da plantação você olha e você não consegue diferenciar qual é qual. Só naquele dia o Senhor vai separar os cabritos, os bodes das ovelhas. Até lá, não há como saber. Verso 48. Aquele homem que lança o alicerce sobre a rocha. É interessante que quando se construía lá no Oriente Médio, nessa época de Jesus, era muito tentador você evitar um processo de escavação que era extremamente trabalhoso, era extremamente difícil, era caro. E aí o que acontecia? Você construía sobre argila endurecida. A grande sacada é que no verão, a argila endurecida era igual à pedra. Praticamente impossível de ser rompida, extremamente cara, se você quisesse
realmente romper e cavar mais fundo. O problema é que no inverno, essa argila adquiria a consistência de pudim de chocolate. Quando vinham as chuvas de inverno, pudim de chocolate não consegue sustentar uma casa. E é interessante que essas palavras que o Senhor Jesus Cristo usa, elas são extremamente parecidas com as que o profeta Isaías usa, lá no capítulo 28. É extremamente parecido com o que o profeta Ezequiel usa lá no capítulo 13, quando faz uma profecia a respeito de uma parede que deveria ser construída com argamassa. Só que o pessoal ia lá e construía com cal. E aí, quando vinha a chuva, é óbvio que a parede vinha ao chão. Finalmente, o verso 49, o Senhor nos lembra, foi grande a ruína daquela casa. Repara que ele podia parar a profecia, terminar aqui a sua parábola, dizendo, quando as águas bateram contra ela, logo desabou. Acabou. Mas existe um ponto e vírgula, e o Senhor acrescenta, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Discipulado, meu irmão, minha irmã, não é um estilo de vida. Discipulado é questão de vida ou morte. No seu sentido mais literal, mais absoluto, vida ou morte. Que conclusões eu posso tirar, queridos, a respeito dessas parábolas, a respeito do ensinamento do Senhor? O foco aqui de Lucas vai ser a distinção entre o verdadeiro e o falso, entre o que é falar e fazer, entre a aparência exterior e a realidade interior. O discípulo precisa ficar atento. Atento para aqueles que dizem ser mestres, porque vamos enfrentar isso lá fora também. Ah, você é cristão? Eu também sou. Me segue aqui que eu vou mostrar o caminho. E a gente precisa avaliar quem são esses que se colocam como mestres. Eles são realmente mestres? Ou eles vão levar as pessoas a cometerem os mesmos erros que eles cometem? É possível que nós usemos as ações e as palavras para testar se realmente é verdadeiro aquilo que é professado por cada um de nós. O verdadeiro caráter da pessoa vai ser evidenciado através dos frutos. Algumas pessoas, elas parecem ser discípulos verdadeiros, mas elas ficam abaixo da exigência do discipulado. O discipulado tem várias exigências firmes. O discipulado é difícil. Não falo isso porque, simplesmente é difícil porque é difícil para mim, acredito que é difícil para o Beto, é difícil para qualquer um de nós. Não interessa em que posição estamos, se estamos na posição de pastores, onde devemos pastorear e cuidar e ensinar, ou se estamos na posição de ovelhas, onde precisamos simplesmente seguir a Cristo, olhando para esses mestres que a igreja coloca para guiar o seu povo. É difícil, as exigências do discipulado são difíceis. Nós não podemos ficar simplesmente dizendo Senhor, Senhor, mas não seguir os ensinamentos do Senhor dos Senhores. A gente precisa ouvir a palavra e obedecer a palavra.
Os ensinamentos do nosso Senhor, eles vão sondar o nosso coração. E na grande maioria das vezes, os ensinamentos do Senhor vão nos causar incômodo. É a luz abrindo espaço no meio das trevas. É ensino verdadeiro, ensino santo, colocando de lado o pecado, e nós ainda somos pecadores, somos justificados. Nada há entre nós e o Pai que cause algum tipo de separação. Somos filhos, herdeiros do reino, mas nós ainda pecamos. A palavra, o ensino, é realmente palavra santa, abrindo caminho no meio desse pecado que ainda está dentro de cada um de nós. Uma vida cristã autêntica, uma vida cristã verdadeira, precisa de alicerce firme, alicerce verdadeiro. Por quê? Porque é esse alicerce que vai sustentar cada um de nós no dia difícil. Se você olhar para a parábola daqui da casa, você vai reparar que no verso 48, semelhante a um homem que ao construir uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, não é se a enchente vier, é quando ela vai vir. Ela vai bater na nossa porta. É promessa. A enchente vai vir. A gente só olha para um lado da promessa. Volta para a oração do Pai Nosso, quando ele diz, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se eu oro pedindo ao Senhor, dia após dia, que Ele me livre do mal, é porque vai vir a enchente. E da mesma forma no 49. O homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, vai bater. É promessa. É profecia revelada. Como o próprio Senhor fala, vocês serão perseguidos, simplesmente porque vocês são meus discípulos. Nós precisamos ter muito cuidado com essa vida de discipulado. Mais uma vez, não é um estilo de vida, é questão de vida ou morte. E falo isso para lembrar os irmãos, uma vez mais, o que o Senhor nos lembra aqui na palavra dele. Mateus capítulo 7, o Senhor vai nos lembrar, Lucas também vai registrar isso no capítulo 13, mas nós conhecemos muito pelas palavras de Mateus no seu capítulo 7, onde o Senhor diz, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Naquele dia, e o Beto sempre que ele prega, ele lembra disso, aquele dia será terrível, porque nós vamos, infelizmente, assistir isso. Nós não podemos relaxar com a nossa vida de discipulado. Discipulado é vida ou morte. Não tem segunda chance, meu irmão, minha irmã. Enquanto você está aqui vivo nesse mundo, enquanto você está tendo a oportunidade, o privilégio de escutar o Evangelho, esse é o momento.
Quero convidar você a fechar o teu olho. Se algum de nós ainda tem vivido uma vida que não tem levado a sério o discipulado, esse é o momento onde nós devemos fazer esse momento de silêncio, de pensamento. Esse é o momento onde você pode se dirigir ao Pai, clamar a Ele: Pai, eu não quero. Eu não quero ser aquele que vai ter que escutar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero viver uma vida de discipulado, Pai. Não interessa se essa vida é difícil, não interessa quais são os desafios, não interessa. Eu quero, Pai. Eu quero de verdade. Eu não tenho força, é verdade. Eu sou fraco, eu sou pecador, e por isso que eu peço: Pai, me ajuda. Me enche, Senhor, com teu Espírito. Me dá a força que eu preciso. Transforma o meu coração, Pai. Me dá um coração de carne. Aquele que o Senhor prometeu que iria gravar as suas leis nesse coração de carne, Pai. Tira o coração de pedra de mim. Me dá uma vida nova, capaz de realmente seguir o Senhor. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Sabemos, Pai, que somos pequenos e fracos. Clamamos a ti, Senhor. Vem, Pai. Enche-nos com teu Santo Espírito. Dá-nos força, Senhor, para seguir adiante. Transforma o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de discipulado perto do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.